então abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 6, faremos a leitura novamente de todo o texto. Hoje nós vamos falar do versículo 14, mas vamos ler todo o texto para nos identificarmos com o contexto de toda a passagem. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Louvado seja o Senhor. Versículo 14, segunda parte, ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E vestindo-vos da couraça da justiça. Amados irmãos, nós na semana passada falamos sobre a armadura da fé. Nós falamos sobre tomar toda a armadura de Deus. E finalizamos falando sobre o cingir com a verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse primeiro item da armadura de Deus. Vimos que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra é a verdade. O Espírito que dá testemunho de Jesus e que inspirou a palavra é a verdade, segundo lá em 1 João. E assim nós finalizamos o estudo sobre cingindo-vos com a verdade. Essa é a armadura certa. O cingir-se com a mentira, usando a armadura do diabo, que é o pai da mentira, quem se utiliza deste método da mentira para se proteger, para se defender, não é o cristão, não é o que usa a armadura de Deus. Então, as meias-verdades, os sofismas, as falsas profecias, os falsos ensinos, nada disso tem a ver com a armadura de Deus. Tudo isso está relacionado com o cingir-se com a mentira, ao se proteger com a armadura do inimigo. E hoje nós vamos entrar na segunda parte deste estudo sobre a armadura certa. Nessa luta espiritual nós precisamos deixar claro algumas coisas. Primeiro, que não há uma luta entre dois deuses. Não há uma luta entre Deus e Satanás, entre duas forças iguais, yin e yang, o bem e o mal. Não há nenhuma relação com esse yin e yang do taoísmo, da filosofia chinesa, e nem com o maniqueísmo de Mani lá do terceiro século, onde se dizia que tem duas forças espirituais e uma ou a outra poderá vencer no final. Não
não tem nada disso. E também o equilíbrio do universo não está condicionado a duas forças antagônicas, o bem e o mal, uma positiva e outra negativa. Lembremos desses aspectos que eles são importantes. Paulo vai nos dizer aqui em Efésios que há um só Deus, há um só Senhor, há um que é criador de todas as coisas, há um que está no controle de tudo. Ele criou todas as coisas, sendo soberano absoluto sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o diabo, inclusive sobre os demônios, principados e potestades. Deus é o Senhor e está no controle. Ele sempre esteve e sempre estará no controle de tudo, nos mínimos detalhes. Não há nenhum risco de Deus perder a batalha, a guerra. Não há nenhum risco de Deus perder o controle, do inimigo vencer. Não há. Deus, ele tem propósitos em tudo. Propósitos santos, propósitos soberanos, propósitos sábios, em todas as coisas. Ele, de fato, não criou o mal, mas ele tem propósitos até para com o mal. Até isso ele utiliza, até o diabo ele utiliza para cumprir os propósitos santos dele. Ele está no controle de tudo. E ele já até determinou o fim, o tempo certo, né, do fim do mal. E é claro, dos agentes também propagadores do mal, dos agentes impenitentes, né, da malignidade. Então Deus está no controle de todas as coisas. No entanto, a Bíblia diz que nós estamos numa batalha espiritual. E o nosso inimigo, ele não está de brincadeira. Ele é conhecido, é descrito na Escritura como o diabo, o acusador, Satanás, o adversário, e é comparado propositalmente como um leão. Um leão, não um gatinho. Um leão, uma fera devoradora. Ele é comparado também com um dragão, com uma serpente, para mostrar a sua sagacidade. Ele é maligno, tentador, caluniador, mentiroso e assassino. Então nós estamos nessa batalha espiritual. E embora o crente não possa ser possuído, ser alvo de uma possessão demoníaca, como muitos ensinam, né? Ser possuído pelo diabo, mas ele pode dar lugar. O crente pode dar lugar ao diabo, o crente pode pecar e dar brecha para o inimigo em alguma parte da sua vida, da sua família, da igreja, né? Então o crente, ele pode ser oprimido, pode ser perseguido, ele pode ser preso, ele pode até ser morto. Paulo, inclusive, quando escreveu essa carta, ele diz embaixador em cadeias, porque de fato ele estava preso quando escreveu essa carta, e preso injustamente. Então, amados, a Bíblia fala muito do inimigo, fala muito do diabo, mas quase sempre relacionando-o com a nossa responsabilidade pessoal. Ou seja, nós somos responsáveis. Não podemos atribuir ao inimigo aquilo que é responsabilidade nossa. Muitos fazem isso, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o pai do pecado? Quem é o pai do pecado? Logo você vai dizer, alguns vão dizer, né? É o diabo. Não, não é o diabo. Na verdade, você é o pai ou a mãe do pecado, do seu pecado. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E no versículo 15, Tiago diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, sendo tentados pelo diabo, ou sendo tentados pela nossa própria cobiça, não há diferença nesse sentido da carne e do diabo e do mundo, os nossos adversários, tentado pelo diabo, pela nossa própria cobiça. Se pecarmos, o pai do pecado somos nós mesmos. É possível, né? Como diz o professor, faça o DNA. Faça o DNA e você vai ver que o pai do seu pecado é você. Quem pecou foi você. O diabo tentou, o diabo seduziu, mas quem pecou, quem consumou o pecado foi você. Então você é o pai do pecado. Então não vai adiantar amarrar, não vai adiantar repreender, não vai adiantar um autoexorcismo, né, do espírito disso, do espírito daquilo. Sai espírito da pombagira, sai espírito da prostituição. Meu irmão, se
o pecado está consumado, é preciso se arrepender, é preciso abandonar o pecado e não repreender o espírito disso ou daquilo. É preciso estar atento na batalha espiritual, porque o inimigo ele se utiliza dessa ignorância. Mas o verdadeiro crente, ele não ignora os desígnios do diabo, ele sabe qual é o intento dele. Irmãos, feitas estas observações introdutórias, nós vamos entrar no segundo ponto da nossa meditação, do nosso texto, versículo 14, que é: vestindo-vos da couraça da justiça. Vestindo-vos da couraça da justiça. Nas Escrituras, a palavra justiça tem 3 sentidos principais, e devem ser distinguidos entre si, mas não isolados um dos outros. Nós temos a justiça legal, ou a justificação pela fé. Esse é o primeiro, justiça legal, e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo, para estes já não há nenhuma condenação. A justiça moral, segundo, ou seja, que é a conduta moral, a conduta, o caráter e a conduta moral daqueles que vivem para agradar a Deus e agradam a Deus. Como Deus odeia os tesouros da impiedade, Deus detesta o efaminguado, como ele diz lá em Miqueias capítulo 6, versículo 11. E ele diz que essa injustiça e toda injustiça terá o seu castigo. Então, a justiça legal, a justiça moral e a justiça social, que é exercida na equidade e integridade das relações entre as pessoas. E o próprio Jesus nos dá algumas orientações com relação a isso, quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2, quando ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Ou seja, Jesus não está proibindo de exercer a justiça diante dos homens, mas é com o fim de sermos vistos por eles. Estes são os hipócritas. Ele diz na sequência: pois quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então Jesus nos orienta a justiça social. Então a justiça legal, a justiça moral e a justiça social são esses 3 sentidos principais da palavra justiça. E o primeiro, que é a justiça legal, nós podemos dizer com Paulo, com toda a firmeza, que é o principal aqui, que Cristo é a nossa justiça. Aqui nos protege legalmente, espiritualmente. Ou seja, na armadura do soldado romano, a couraça protegia o peitoral. A couraça protegia o coração, os órgãos vitais, alguns dos órgãos vitais, contra as armas ofensivas do inimigo, do soldado, do adversário inimigo. Mas para Paulo, essa comparação aqui, ele quer dizer que, primariamente, o bom soldado de Cristo está protegido não por usar um peitoral, uma armadura física, literalmente, mas por estar se refugiando em Cristo Jesus, por estar se vestindo da justiça de Cristo Jesus. Porque a justiça de Deus é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, ali Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei, o objetivo da lei, conduz a Cristo. E Cristo é o cumprimento da lei em nosso lugar. Então, Cristo é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E mais adiante, no próprio capítulo 10 de Romanos, versículo 10, Paulo diz o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça. Então, essa fé, essa crença na obra de Cristo, que ele realizou em nosso lugar. Então, essa justiça de Deus, essa justiça de Cristo, em Cristo, nos assegura essa real proteção da condenação pelos nossos pecados, que seria merecida, e é merecida quando não se está em Cristo. E também nos protege dos ataques do acusador, do diabo, a palavra grega aqui, diabolos, acusador. Então, Romanos, no capítulo 8, versículo 33, ali Paulo vai dizer: quem intentará
acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. O acusador vai tentar acusação? Vai. O inimigo, os homens usados pelo inimigo, ou os próprios crentes vão intentar uma autoacusação. Mas quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, quem os declara justos. E ele, na sequência, ele pergunta, e quem os condenará? Quem condenará por aqueles? Ele diz, é quem? Cristo, por quem Cristo morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, isso aí é a garantia da nossa vitória. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Estamos seguros na justiça divina. Outro aspecto da verdade, da justiça é que ela anda junto com a verdade. A verdade e a justiça andam juntas. Paulo aqui, quando ele diz no versículo 10, quanto ao mais, ele não está introduzindo o tema da batalha espiritual, nem no aspecto geral e nem no aspecto mais detalhado da armadura de Deus, nos itens. Tanto no assunto geral, como em cada item dessa armadura, Paulo já tinha citado anteriormente. Ou seja, ou nesta epístola, como nós veremos, ou em outras epístolas. Paulo já tinha trabalhado. E é interessante que aqui ele vai associar a verdade, o cinturão da verdade, com a justiça, a couraça da justiça. E este não é um caso isolado e desproposital. O fato é que a justiça sem a verdade não é justa, não é a justiça de Deus, não justifica ninguém. Então, Paulo, ele já havia feito essa associação antes, e nós vamos ver agora, né, com relação a esse assunto. Tá? Então, veja só, no versículo 24 do capítulo 4, né, ele também faz essa associação, quando ele diz que a justiça faz parte da natureza do novo homem. Ele diz, e vos revistais do novo homem, não do velho homem segundo Adão, caído, né, mas do novo homem segundo Cristo, ele diz, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, este novo homem segundo Cristo, ele vive de forma justa e de forma reta. Ele se conduz pelos preceitos morais dados por Deus e que agradam a Deus. Então, verdade e justiça andam juntas. Né? Daqui a pouquinho nós vamos responder algumas perguntas, né, dos nossos irmãos. Você pode ir fazendo a sua pergunta, né? Mas eu quero dar sequência aqui. Essa associação entre justiça e verdade é feita novamente no versículo 9 do capítulo 5, quando Paulo diz que o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Novamente associando. Aqui Paulo, na ética cristã, que não é nada legalista, contrasta o fruto da luz com as obras infrutíferas das trevas. Ou seja, o fruto da luz deve ser do cristão, deve ser algo vindo do cristão. Agora, as obras infrutíferas das trevas devem ser reprovadas. Ao mesmo tempo, em outras passagens, Paulo vai relacionar com despojai-vos delas, do velho homem, das obras infrutíferas das trevas. Despojai-vos, ou seja, tire essa roupa. E aqui Paulo está dizendo, vista essa roupa. Se revista da armadura de Deus, se revista da justiça, se revista da verdade. Então, o fruto da luz, contrastando aqui com com as obras infrutíferas das trevas. É claro que Cristo já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, como Paulo diz lá em Colossenses 1, 13 e 14. Em Cristo, nós não só estamos na luz, como também andamos na luz, agimos como filhos da luz. Filhos da luz é justificado, mas ele também anda em justiça. E em 2 Coríntios também, Paulo vai fazer essa mesma associação entre justiça e verdade, ou verdade e justiça.
E ali ele o faz quando ele defende o seu ministério, afirmando não ter dado nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, nenhuma brecha para o acusador, para os acusadores. Ele diz, em meio às suas lutas espirituais, ele não deu nenhuma brecha, nenhum lugar para o inimigo acusá-lo. Antes, ele diz que dentre as diversas condutas que o recomendavam como ministro fiel da pregação do Evangelho, ministro fiel de Cristo, dentre essas suas diversas condutas estavam as suas ações pautadas, como ele diz, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Ou seja, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Novamente, Paulo está associando justiça, a verdade, com a justiça. E aqui, de uma forma interessante, ele coloca armas da justiça. Lá é a armadura, né? A couraça da justiça, que é armas, no plural, quer ofensivas, quer defensivas. Né? As ofensivas, Paulo está falando da lança, da espada, que ficavam na mão direita do soldado, né? E aqui a arma defensiva, que pode ser o escudo que ficava no braço, na mão esquerda ou no braço esquerdo do soldado, ou a própria couraça da justiça, que também é defensiva. Então Paulo está dizendo, quer ofensivamente, denunciando profeticamente as injustiças existentes no mundo, quer defensivamente também, ou seja, usando esse escudo da couraça da justiça, protegendo, vigiando contra as injustiças, ou mesmo protegendo a própria justiça. Paulo diz que neste contexto de luta espiritual, né, as armas da justiça, aqui armas no plural, né, incluem o aspecto ofensivo e o aspecto defensivo. A couraça da justiça aqui em Efésios está relacionada ao aspecto defensivo. Mas aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo já relaciona ela também com o aspecto ofensivo. Então, na nossa luta espiritual, o cristão ou a igreja, ela não é apenas defensiva, não apenas fica na retaguarda, aguardando, se protegendo. Ela também tem aspectos ofensivos. A própria palavra de Deus, ela não é apenas instrumento de defesa, ela é ofensiva também. O Evangelho, ele não é nada defensivo, ele é ofensivo, ele chega de fato para vencer a mentira, para poder derrotar a mentira. Então, nós podemos tirar essas lições preciosas sobre a verdade e a justiça andando juntas. Amados, Deus é justo e os filhos de Deus também são justos, ou devem ser justos. Eles são justos porque são declarados justos em Cristo. Mas estes filhos de Deus, além de serem declarados justos, eles também devem viver de forma justa, devem praticar progressivamente a justiça em suas vidas. Não para serem justificados, né, com a prática da justiça moral, com a prática da justiça social, essa prática da justiça mais ligada à teologia da libertação, que é a justiça social sem a verdade, que não é nada de justa e nem verdadeira. Então, isso não é possível, pois o mais santo dentre os cristãos, ele acaba sendo um grande pecador. Então não dá para poder buscar essa justificação pela prática da justiça moral, da justiça social. Nós somos justos em Cristo e descansamos na justiça de Cristo, mas devemos praticar a nossa justiça. Devemos nos parecer com o nosso Mestre, estando revestidos cada vez mais do nosso Mestre e das armas do nosso Mestre, de Deus. Nós somos fortalecidos em Deus e a nossa armadura é de Deus, e as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Então nós nos parecemos mais e mais com o nosso Deus. Nós devemos sim nos arrepender dos nossos pecados de injustiça, segundo Paulo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 28, está dentro do assunto, é o contexto. Nós estamos observando o texto
que Paulo fala sobre a armadura de Deus, mas como ele já disse, quanto ao mais, o que ele já tinha dito sobre cada um destes assuntos, né, na epístola, né, e ele tinha falado sobre essa questão da injustiça, né, e o crente, ele precisa se arrepender desses seus atos de injustiça e radicalmente mudar as suas atitudes. Efésios 4, 28, Paulo exorta, aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, pare de ser injusto, pare de praticar a injustiça. Mas não somente isso, não é só parar de praticar a injustiça. Ele diz, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, pare de praticar a injustiça e comece a praticar a justiça, e de forma progressivamente, de forma que os seus atos, ou seja, todos os atos do cristão, sejam justos. Ainda que imperfeitos, como nós já observamos, que o mais santo de todos os cristãos, né, ele, de fato, ainda será um grande pecador. Então, é preciso se arrepender dos atos de injustiça, porque a justiça faz parte da vida do crente, e não é uma coisa qualquer. Jesus nos ensina nas bem-aventuranças que bem-aventurado o homem, o cristão, o discípulo dele, que tem fome e sede de justiça. A expressão aqui é fome e sede. Ele deseja ardentemente, ele quer ver a justiça acontecer, né? Tanto na sua vida como também na vida do próximo. E Jesus diz que estes que têm fome e sede de justiça serão fartos. Mas isso, será que tem alguma relação com essa mesma justiça e com a luta espiritual? Tem sim. Confira nas próprias bem-aventuranças, no versículo 10, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, perseguido na luta espiritual, seja por homens, pelo diabo, que usam os homens, né, pelo sistema, pelas filosofias, pelas religiões, os perseguidos por causa da justiça, também mostra essa luta espiritual em que nós estamos envolvidos, né, e que somos perseguidos por causa da justiça. Jesus assim diz. Jesus diz que porque destes em que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Ou seja, perseguidos por causa da justiça que é Cristo, ou por causa da justiça, por viverem de forma justa e piedosa, segundo o ensino da palavra. As duas coisas vão se aplicar, né, podem se aplicar nesta passagem, bem como neste texto que nós acabamos de ler também de Efésios, onde vestivos da couraça da justiça. Mas essa é a armadura de Deus. Vestivos da couraça da justiça. E o contrário seria, quem é que não está com a armadura de Deus, que não veste a couraça da justiça, ele vai vestir-se de quê? Vai vestir-se da couraça da injustiça. Assim como Deus é justo e os filhos de Deus devem ser justos, além de declarados justos, eles também devem viver em justiça, com atos de justiça, assim também os filhos do diabo, que é o pai da mentira e que também é injusto. Ou seja, a pessoa é como se é tal pai, tal filho. A pessoa acaba assumindo as características do próprio diabo. Não necessariamente um endemoniamento, mas no sentido de se parecer com o diabo, de refletir as ações dele, seja no falar, no sentir, no pensar, no agir. Este filho do diabo usa a injustiça para tirar vantagem, para se defender. Ou seja, tal pai, tal filho. Ele usa a injustiça para os seus propósitos malignos. Mas isso tem a ver com a palavra de Deus? Sim, o próprio Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, quando ele diz que a injustiça pode se disfarçar de justiça. E aqui ele está usando o próprio diabo quando ele diz, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Ou seja, os demônios, os discípulos aí do diabo, podemos dizer assim, né, os seguidores do diabo, eles se tornam ministros de justiça. Ou seja, o diabo se transforma em anjo de luz, mas os seus ministros, seus próprios ministros, se transformam em
ministros de justiça, né? E o fim deles, Paulo diz, será conforme as suas obras. Paulo, aqui, ao escrever Efésios, ele estava preso, era um embaixador em cadeias, e estava preso por autoridades, e estava preso injustamente. É isso que ele está dizendo, né? Que os próprios ministros se transformam em ministros de justiça. A luta nossa não é contra a carne e o sangue, não é contra os soldados, não é contra o Império Romano, não é contra pessoas em si mesmas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Contra os espíritos malignos nas regiões celestes. Então, essa é a nossa luta, não contra o sangue e a carne, mas contra os poderes das trevas. Então, essas pessoas que agem assim de forma injusta, né, mesmo usadas pelo inimigo, seja uma pessoa em particular, ou todo um sistema de justiça que é falho e que está nas garras do diabo, né, Paulo diz que vai ser réu de juízo. Pior do que estar nas garras do inimigo, que manipula todo um sistema, que manipula uma pessoa para ela agir e viver injustamente, e se valer e tirar vantagem e procurar se defender através da injustiça. Paulo diz, o pior é que será réu de justiça. O fim deles será conforme as suas obras, as obras deles mesmos. Mas o nosso fim não será conforme as nossas obras. Nós que estamos em Cristo, nosso fim será conforme as obras de Cristo. Então, essa é a diferença na questão da justiça própria. A justiça própria, ela é uma injustiça. A justiça própria é vestir-se a couraça do inimigo, é a couraça deste mundo, é a couraça da carne. A justiça própria sem Cristo é injustiça. Romanos 10, versículo 3, Paulo falando sobre os judeus, ele diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, Cristo é a justiça de Deus. Na sequência diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas o judeu, desconhecendo Cristo, a justiça de Deus, proveniente de Deus, procuraram estabelecer uma justiça própria. Isso é injustiça. Isso é desobediência a Deus. Paulo diz que Isaías, o profeta Isaías, fala que essa justiça própria é injustiça, pior, ela é o trapo de imundícia, são trapos de imundícia, ou seja, não cobre a pessoa continua despida, a pessoa continua nua, continua desprotegida. Então, a justiça própria não protege ninguém nessa luta espiritual, antes ela engana os que nela se refugiam, deixam eles desprotegidos. Vestir-se dos feitos próprios como forma de justiça é vestir-se de si mesmo, é vestir-se do ego, é vestir-se de algo pecaminoso, que ao invés de proteger a pessoa no meio dessa luta espiritual, pelo contrário, dá a razão às acusações do inimigo. O inimigo vai ter do que acusar quando a pessoa se veste das suas justiças próprias. Tá? Então, vestir-se da couraça da justiça é vestir-se do que Cristo fez, e não do que nós fazemos, fizemos ou faremos. É vestir-se do próprio Cristo. Deus nos abençoe, amados. Nos capacite a entender essas verdades que Paulo está nos ensinando acerca do vestindo-vos com a couraça da justiça. Lembremos, os dias são maus e devemos tomar toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre os cingindo-vos com a verdade. Hoje, nós vimos que a justiça é uma parte integrante dessa armadura e está inseparavelmente associada à verdade, a Cristo, à palavra, ao Espírito Santo de Deus. Então, temos que nos revestir dessa couraça da justiça, ou como Paulo também diz em Coríntios, em 2 Coríntios, das armas da justiça, tanto no seu aspecto protetor, defensivo, vigilante, mas também no seu aspecto protetor ofensivo. A palavra, o evangelho, são também ofensivos, devem ser pregados,
Devemos resistir às injustiças em todas as áreas, denunciando-as e não nos calando diante dos promotores de tais injustiças. Se a injustiça estiver, seja no governo, não podemos nos calar. Nos negócios, não podemos nos calar. Na igreja, no nosso lar, a injustiça não deve ser tolerada pelo cristão. Elas devem ser denunciadas onde estiverem. E pessoalmente, já estando em Cristo, e portanto definitivamente e eficazmente justificados, somos justos, porque Cristo é a nossa justiça, mas devemos continuar progredindo na prática também da justiça, que não nos salva, lembremos disso, que não nos liberta, mas que nos torna mais parecidos com o Mestre. Nós temos um Pai que é justo, nós temos um Senhor que é justo e devemos também agir praticando a justiça com as nossas vidas. Cristo é a nossa justiça. Revestidos de Cristo, não seremos condenados por Deus por causa dos nossos pecados, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados, em nosso lugar. E também não estaremos sujeitos às acusações ou vulneráveis às acusações do nosso adversário, o diabo, o acusador. Estaríamos protegidos em Cristo. Mas lembremos, assim, somente Cristo é a nossa justiça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades. Na semana que vem, quando daremos continuidade sobre a armadura certa, a armadura de